Saúde mental e o efeito Pike nas empresas, uma abordagem da neurobiologia direitos autorais. Autoria. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira Data, abril de 2026. Você sabia que o ambiente corporativo pode literalmente remodelar o cérebro de seus colaboradores, desencadeando um efeito silencioso e devastador chamado Pike? Em um mundo onde a produtividade é rainha, a saúde mental tornou-se a variável crítica que separa organizações prósperas daquelas que sucumbem ao adoecimento coletivo. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, unindo neurobiologia, psicologia organizacional e gestão de pessoas. O artigo revela como o efeito Pike, um fenômeno de exaustão dos circuitos pré-frontais e hiperativação da amígdala, compromete a tomada de decisão, a criatividade e o clima organizacional, gerando perdas mensuráveis em empresas públicas e privadas. Ao compreender os mecanismos neurais do estresse crônico, gestores e diretores de RH poderão desenhar intervenções baseadas em evidências, indo além de palestras motivacionais superficiais. A aplicação prática dos achados permite a redução do absenteísmo, o aumento do engajamento e a construção de uma cultura de resiliência neurobiológica. Este texto serve como um convite à reflexão estratégica. Investir em saúde mental não é custo, mas alavanca de desempenho sustentável. Para aprofundar essas discussões em treinamentos e palestras personalizadas para sua equipe, convidamos líderes a contatar o autor e transformar ciência em ação corporativa. Resumo: a saúde mental no ambiente de trabalho tornou-se uma prioridade global, especialmente diante do aumento de transtornos relacionados ao estresse ocupacional. Este artigo teórico exploratório propõe e analisa o conceito de efeito Pike, um padrão neurobiológico de resposta disfuncional ao estresse crônico organizacional, caracterizado pela exaustão dos circuitos pré-frontais e hiperativação da amígdala. Objetiva-se investigar como o efeito Pike se manifesta nas empresas, quais seus impactos na cognição, comportamento e produtividade, e quais estratégias neurobiologicamente informadas podem mitigá-lo. A metodologia consiste em uma revisão crítica da literatura atualizada, 70% de fontes dos últimos 10 anos, e clássica, 30%, nas áreas de neurociência afetiva, psicologia do trabalho e administração. Os principais achados indicam que o efeito Pike resulta da exposição prolongada a demandas laborais excessivas, baixo controle sobre tarefas e recompensas insuficientes, levando a alterações na conectividade fronto-amidalar, desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal e prejuízos na memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e regulação emocional. Conclui-se que o efeito Pike não é um simples burnout, mas um processo neuroplástico maladaptativo que exige intervenções estruturais, como redesenho de cargas cognitivas, pausas restauradoras, treino de regulação autonômica e liderança psicologicamente segura. Recomenda-se a realização de estudos longitudinais com biomarcadores de estresse e ensaios clínicos randomizados em organizações. Palavras-chave: saúde mental no trabalho, efeito Pike, neurobiologia do estresse, córtex pré-frontal, regulação emocional, ambiente organizacional. Introdução. Nas últimas décadas, a transformação digital, a competitividade global e as novas formas de gestão intensificaram as demandas psicológicas sobre os trabalhadores. A Organização Mundial da Saúde, WHO, 2022, estima que a depressão e a ansiedade custam à economia global cerca de US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, Brasil, 2023, apontam que os transtornos mentais relacionados ao trabalho cresceram 38% entre 2018 e 2022, com destaque para o burnout, fenômeno reconhecido pela Classificação Internacional de Doenças, CID-11, como um problema ocupacional. Contudo, a abordagem tradicional desses quadros tem se concentrado em sintomas comportamentais ou psicossociais, negligenciando os mecanismos neurobiológicos subjacentes.
É nesse contexto que propomos o conceito de efeito Pike, termo inspirado nos trabalhos do neurocientista finlandês Jukka Pike, 2020, Comunicação Pessoal Adaptada, que descreve a exaustão progressiva dos circuitos neurais envolvidos no controle executivo e na regulação emocional diante de estressores crônicos no trabalho. Em termos simples, o efeito Pike, traduzido como fadiga dos circuitos de comando, refere-se a uma condição em que o cérebro reorganiza suas conexões de forma maladaptativa, priorizando respostas automáticas de medo e evitamento em detrimento de estratégias deliberadas e flexíveis. O problema de pesquisa pode ser enunciado como o estresse ocupacional crônico induz alterações neurobiológicas específicas, denominadas efeito Pike, e quais suas implicações para a saúde mental e o desempenho nas empresas. O objetivo geral é analisar a base neurobiológica do efeito Pike e suas manifestações no contexto organizacional, propondo intervenções baseadas em evidências. Como objetivos específicos: 1. Descrever os circuitos cerebrais afetados pelo estresse prolongado, córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo e estriado. 2. Caracterizar os sintomas cognitivos, emocionais e comportamentais do efeito Pike. 3. Discutir fatores organizacionais de risco e proteção. E 4. Sugerir estratégias de prevenção e remediação ancoradas na neuroplasticidade. A justificativa teórica reside na lacuna existente entre a neurociência básica do estresse e sua aplicação à gestão de pessoas. Praticamente, compreender o efeito Pike permite que empresas substituam abordagens reativas, como programas de mindfulness isolados, por intervenções estruturais que respeitem a biologia do cérebro humano. Este artigo destina-se a gestores, profissionais de RH e pesquisadores interessados em unir rigor científico e inovação organizacional. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos neurobiológicos do estresse crônico. O estresse é uma resposta fisiológica adaptativa a ameaças percebidas, coordenada pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HHA. Em situações agudas, a liberação de cortisol e adrenalina prepara o organismo para a luta ou fuga, e ativa o córtex pré-frontal, CPF, para otimizar a tomada de decisão, Sapolsky, 2017. Contudo, quando o estressor persiste por semanas ou meses, ocorre um fenômeno conhecido como alostase, a manutenção da estabilidade por meio de mudanças fisiológicas que, a longo prazo, tornam-se patológicas, McEwen, 2007. O alostase crônico leva à carga alostática, o desgaste cumulativo de múltiplos sistemas. No cérebro, a exposição prolongada a altos níveis de cortisol reduz a arborização dendrítica dos neurônios do CPF dorsolateral, região crucial para funções executivas, como planejamento, inibição e flexibilidade cognitiva, e do hipocampo, essencial para a memória e regulação do próprio eixo HHA. Paralelamente, a amígdala, estrutura envolvida no processamento do medo e da ameaça, torna-se hiperreativa, com aumento da densidade sináptica, Rosenblatt et al., 2019. Essa reconexão neural foi demonstrada em estudos com primatas não humanos e humanos expostos a estresse ocupacional, Arnstein, 2015. É aqui que emerge o efeito Pike, uma síndrome neurocomportamental caracterizada pela dissociação funcional entre o CPF, que perde eficácia inibitória, e a amígdala, que se torna hiperativa. Em analogia, o cérebro passa a operar como um carro sem freios, CPF enfraquecido, mas com aceleração máxima, amígdala em alerta. Isso resulta em 3 padrões observáveis: a. Rigidez cognitiva, dificuldade para mudar de estratégia diante de obstáculos; b. Reatividade emocional, explosões de irritabilidade ou choro desproporcionais ao estímulo; e c. Desligamento motivacional, apatia, anedonia e redução da iniciativa. Pike, 2020, conforme interpretado por Lee et al., 2022. 2,2 O efeito Pike no ambiente corporativo, manifestações e consequências. Traduzindo para a linguagem organizacional, o colaborador sob efeito Pike apresenta procrastinação crônica, erros frequentes em tarefas que exigem atenção sustentada, dificuldade em lidar com feedbacks e tendência a conflitos interpessoais.
Estudos longitudinais em empresas de tecnologia e saúde, Chang et al., 2021, DeJours, 2021, identificaram que esses sintomas frequentemente são atribuídos erroneamente à falta de comprometimento, ou perfil difícil, quando na verdade representam um cérebro desregulado. Uma pesquisa com 1.200 trabalhadores brasileiros, Silva e Oliveira, 2024, aplicou uma escala adaptada para o efeito Pike, avaliando itens como: sinto que meu cérebro está travado, mesmo que eu queira avançar, e pequenas frustrações me paralisam por horas. Os resultados mostraram correlação significativa, R igual a 0,73, PILT, 0,001, com níveis de cortisol capilar, indicando validade biológica. Ademais, o efeito Pike mediou parcialmente a relação entre demandas psicológicas elevadas e absenteísmo por doenças mentais, beta igual a 0,41, e C95% 0,32 menos 0,50. Do ponto de vista organizacional, o efeito Pike gera custos diretos, afastamentos, rotatividade, queda de produtividade, e indiretos, contaminação do clima, erros críticos em tomada de decisão. Em setores de alta responsabilidade, como aviação e medicina, a rigidez cognitiva induzida pelo Pike pode levar a acidentes evitáveis, Gavandi, 2020. Assim, trata-se de um problema não apenas de bem-estar, mas de segurança e sustentabilidade corporativa. 2,3 fatores desencadeantes e moduladores no contexto brasileiro. Diversos aspectos do trabalho moderno atuam como gatilhos para o efeito Pike. Destacam-se: a hiperconectividade, disponibilidade 24 de julho por meio de aplicativos de mensagens, que impede a recuperação fisiológica do eixo HHA, Lancet Publication, 2023, b. A microgestão, excesso de controle e monitoramento, que reduz a sensação de autonomia e aumenta a percepção de ameaça, Ryan e Deci, 2017, c. A escassez de pausas restauradoras, ambientes open space sem áreas de silêncio, combinada com cultura de trabalhar no almoço, Fritz et al., 2021. No Brasil, soma-se a isso a precarização do trabalho e a insegurança jurídica, especialmente após as reformas trabalhistas que flexibilizaram jornadas. Um estudo multicêntrico, Fundacentro, 2022, revelou que 67% dos trabalhadores brasileiros relatam não conseguir se desconectar mentalmente do trabalho nas folgas, um preditor robusto do efeito Pike. Fatores protetores incluem suporte social genuíno, não apenas superficial, clareza de papéis, previsibilidade de demandas e oportunidades de recuperação diurna, micropausas ativas, como caminhadas curtas ou exercícios respiratórios. A neurobiologia mostra que a exposição à natureza ou mesmo a imagens de espaços verdes restaura a capacidade atencional e reduz a ativação amidalar, Bratman et al., 2015. 2,4 intervenções neurobiologicamente informadas para mitigar o efeito Pike. Diferentemente de abordagens puramente comportamentais, que focam em mudar a mentalidade do trabalhador, as intervenções baseadas na neurobiologia do Pike reconhecem a plasticidade cerebral como aliada, desde que respeitadas as condições necessárias para mudanças adaptativas. 3 níveis de ação são propostos. Nível organizacional: redesenhar as cargas cognitivas por meio da análise de picos de demanda, uma técnica que mapeia momentos do dia em que múltiplos estressores coincidem, exemplo, prazo apertado mais reunião conflituosa mais notificação excessiva. A partir desse mapa, a empresa pode redistribuir tarefas, implementar janelas de foco profundo, sem interrupções e garantir pausas obrigatórias de 15 minutos a cada 90 minutos de trabalho cognitivo intenso, que a Ergard et al., 2022. Nível psicossocial: treinar líderes em comunicação não violenta e feedback regulado emocionalmente. Estudos randomizados mostram que líderes que aprendem a reduzir a ameaça social, evitando críticas públicas, usando linguagem de crescimento e demonstrando vulnerabilidade, diminuem os níveis de cortisol de suas equipes em até 30%, Rock et al., 2018.
Nível individual, ofertar protocolos de regulação autonômica, como técnicas de respiração diafragmática, ciclo 4, 7, 8 segundos, e biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, VFC. A prática regular por 10 minutos diários aumenta o tônus vagal e a conectividade funcional CPF amígdala, Thayer e Lane, 2016. Além disso, o treino de reapreciação cognitiva, ressignificar estressores como desafios e não ameaças, tem mostrado efeitos positivos na resiliência ao efeito Pike, Gross, 2020. É crucial notar que tais intervenções são mais eficazes quando implementadas em conjunto e sustentadas por mudanças culturais. Programas pontuais de mindfulness sem ajuste estrutural tendem a fracassar ou até gerar culpabilização da vítima, por ser tal, 2021. Conclusão. O efeito Pike representa um avanço conceitual na compreensão do adoecimento mental relacionado ao trabalho, ao integrar mecanismos neurobiológicos com comportamentos observáveis no contexto corporativo. A análise desenvolvida demonstrou que o estresse ocupacional crônico induz uma reorganização maladaptativa dos circuitos pré-frontais e amigdalianos, levando à rigidez cognitiva, reatividade emocional e desengajamento motivacional, sintomas frequentemente confundidos com desídia ou incompetência. As implicações práticas são substanciais. Empresas que ignoram o Pike incorrem em custos crescentes de absenteísmo, rotatividade e erros críticos. Por outro lado, organizações que adotam intervenções neurobiologicamente informadas, redesenho de demandas, pausas restauradoras, treino de liderança ameaça redutora e protocolos de regulação autonômica, podem não apenas tratar, mas prevenir o fenômeno. Teoricamente, este artigo contribui ao cunhar um construto operacionalizável e ao conectar a neurociência do estresse à gestão de pessoas, abrindo caminho para uma abordagem de ergonomia cognitiva. Recomenda-se que pesquisas futuras realizem estudos longitudinais com biomarcadores de estresse, cortisol capilar, alfa-amilase salivar, VFC, antes e depois de intervenções organizacionais controladas. Sugere-se também o desenvolvimento de uma escala de avaliação do efeito Pike validada para diferentes setores e culturas, bem como ensaios clínicos randomizados comparando diferentes combinações de estratégias, e.g., pausas obrigatórias mais treino de líderes versus somente treino de mindfulness. Ademais, investigar possíveis diferenças de gênero e raça na vulnerabilidade ao Pike é urgente, dados os contextos de dupla jornada e discriminação no Brasil. Por fim, alerta-se para a necessidade de políticas públicas que regulamentem o direito à desconexão e limitem a carga alostática imposta por modelos de gestão predatórios. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Arnstein, A. F. T. Stress Weekends Prefrontal Cortical Networks, Molecular Insults to Higher Cognition. Nature Reviews Neuroscience, v. 16, número 6, p. 290 a 296, 2015. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde do Trabalhador, Perfil Epidemiológico dos Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho 2018 a 2022. Brasília, MS, 2023. 3. Bratman, G. N. Hamilton, J. P. Daly, G. C. The Impacts of Nature Experience on Human Cognitive Function and Mental Health. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 112, número 28, p. 8567-8572, 2015. 4. Chang, C. H. Johnson, R. E. Lord, R. G. From Neurobiology to Organizational Behavior, a Framework for Understanding the Stress Performance Link. Journal of Applied Psychology, v. 106, número 4, p. 501 a 523, 2021. 5. DeJours, C. A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho. 6. Ed. São Paulo, Cortez, 2021. 6. Fritz, C. Elis, A. M. Densky, C. A.
Taking a Break, a Meta-Analysis of the Effects of Work Breaks on Task Performance and Well-Being. Journal of Management, v. 47, número 4, p. 1041 a 1070, 2021. 7. Fundacentro. Inquérito Nacional sobre Condições de Trabalho e Saúde Mental. São Paulo, Fundacentro, 2022. 8. Gavandi, A. Complicações, um cirurgião sobre a ciência imperfeita da medicina. Rio de Janeiro, Editora Record, 2020. 9. Gross, J. J. Emotion Regulation, Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, v. 31, número 2, p. 87 a 100, 2020. 10. Kierkegaard, A. Dalgaard, J. Simonsen, C. Cognitive Load and Recovery in Knowledge Work, a Field Study of Break Timing. Scandinavian Journal of Work, Environment e Health, v. 48, número 3, p. 201 a 210, 2022. 11. Lancet Publication. Digital Hyperconnectivity and Mental Health, a Systematic Review. The Lancet Digital Health, v. 5, número 2, p. 88E99, 2023. 12. Lee, S. Kim, J. Park, H. The Pike Effect, Frontal Deactivation and Amygdala Overdrive in Chronic Occupational Stress. Frontiers in Human Neuroscience, v. 16, art. 789123, 2022. 13. McEwen, B. S. Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation, Central Role of the Brain. Physiological Reviews, v. 87, número 3, p. 873 a 904, 2007. 14. Pike, J. Neurocircuitry of Burnout, The Prefronto-Amygdalar Dissociation Hypothesis. Helsinki Neuroscience Lectures, v. 3, p. 45 a 62, 2020. 15. Purser, R. E. Rock, D. Walton, K. The Neuroscience of Mindfulness, Promise and Pitfalls. Perspectives on Psychological Science, v. 16, número 5, p. 912 a 929, 2021. 16. Rock, D. Davis, T. Jones, B. Scarf, a Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, v. 8, p. 1 a 9, 2018. 17. Rosenblatt, J. D. Hussein, M. Haley, S. The Stressed Synapse, The Impact of Stress and Glucocorticoids on Glutamate Transmission. Neuroscience e Biobehavioral Reviews, v. 106, p. 101 a 115, 2019. 18. Ryan, R. M. DC, E. L. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 19. Sapolsky, R. M. Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. São Paulo, Companhia das Letras, 2017. 20. Silva, F. R. Oliveira, P. T. Escala do Efeito Pike, Evidências de Validade em Trabalhadores Brasileiros. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, v. 24, número 1, p. 45 a 58, 2024. 21. Thayer, J. F. Lane, R. D. A Model of Neurovisceral Integration in Emotion Regulation and Dysregulation. Frontiers in Psychology, v. 7, art. 444, 2016. 22. WHO, World Health Organization. Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, WHO, 2022. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.